Na parte de renda fixa, por exemplo, a gente também diversificou. Sim. Tem os investimentos de Tesouro Selic ali, que é para curto prazo, para ter uma reserva ali de oportunidade, alguma coisa assim. E isso é até interessante, porque a gente não está considerando reserva de emergência aqui. Exato. A reserva de Bem emergência colocado. para mim, reserva de emergência nem faz parte da nossa carteira de investimento. É, Porque do a meu gente também não faz, tem que eu não ter coloco. e não pode contar. Por quê? Vamos supor que, lembrando que reserva de emergência é um dinheiro que você separa com liquidez imediata, com uma rentabilidade de pelo menos 100% de CDI e que seja um local seguro. Por quê? Ela é feita para te tirar de imprevistos, te tirar de enrascada. Alguma coisa que fuja do normal, que você precisa gastar alguma coisa, você utiliza a sua reserva de emergência. Então, ela não pode estar em renda variável, ela não pode estar com vencimentos longos, ela precisa estar na sua mão quando você precisar. Então, vamos supor que um médico tenha um gasto de 10 mil reais. A gente considera interessante que ele tenha pelo menos 60 mil reais, que seriam 6 meses dos gastos mensais dele, nesse tipo de aplicação. Se ele está começando agora a investir, vamos supor que ele tenha 10 mil na carteira dele. Começou agora, tem 10 mil. Esses 60 mil em renda fixa, se você considerar como parte da sua carteira de investimento, vai destoar muito. A porcentagem vai ficar absurda em renda fixa. E isso diminui muito a eficácia do seu rebalanceamento. E por isso que a gente considera que esse dinheiro não faz parte da carteira de investimento para o longo prazo. É um patrimônio que você é obrigado a ter. A gente acha um risco absurdo você não ter reserva de emergência, e é tão importante que a gente considera até com um bolo separado, a gente não considera dentro da carteira. Eu concordo, eu também coloco de fora, tá lá, reserva de emergência é uma coisa, carteira de investimentos é outra. Tanto que a reserva de emergência ela é fixa, ela não aumenta. Ela só vai aumentar em caso da gente aumentar o patamar de vida. Igual você, por exemplo, aumentou o patamar de vida recentemente, e então você pode aumentar, você deve aumentar a sua reserva de emergência. Já aumentou? Foi bem de ouro para aumentar a reserva. Então, tem que aumentar a reserva de emergência quando você aumenta o patamar de vida. Então, você deu o exemplo do médico que gasta 10 mil por mês, tem a reserva dele de 60, a partir do momento que ele gasta 15, ele também vai precisar aumentar para 90 a reserva de emergência. Porque tem que seguir ali a quantidade de meses fixo e não necessariamente uma porcentagem da carteira. Então, eu também coloco a reserva de emergência fora. E aí, dentro da carteira de investimentos, tem também uma parte destinada à renda fixa. E para que serve a renda fixa dentro da nossa carteira? Primeiro ponto, para te trazer uma reserva de oportunidade ali. Então, você tem um dinheiro líquido, um dinheiro que está na sua mão para... Teve uma oportunidade, eu tenho um dinheiro para aportar em renda variável, caso seja essa necessidade, caso seja essa a oportunidade do momento. E qual é a última oportunidade que você lembra que teve? A crise? A crise do Covid. Teve uma queda aí drástica no Covid que a gente percebeu, e quem tinha uma reserva de oportunidade interessante ali, foi aportando e conseguiu rentabilizar melhor e diferente do caminho do que a maioria foi, de começar a vender loucamente no desespero, né? Quem tem dinheiro na crise é rei. Exato. Consegue barganhar e consegue comprar ativos bons bem mais descontados. E outra parte da renda fixa que a gente tem na carteira está em títulos de IPCA+, que são focados aí para o longuíssimo prazo, né? Que é para sacar na hora que ele vencer, títulos 2035, 2045, que pegamos numa taxa consideravelmente boa para o Brasil, que era o IPCA mais 6,5%, 6,6% ao ano. Isso é uma taxa que já se mostrou que, historicamente, no Brasil vai bem. É claro que a gente tem a vista do retrovisor do carro, né? Mas do para-brisa dianteiro tá tudo embaçado. A gente sabe como foi o passado. Então, no histórico, a gente sabe que essa taxa é uma taxa positiva aí pro Brasil. Mas lá para frente pode acontecer algumas outras coisas que não cabem a nós saber. Então, a gente tem um controle disso. Esses investimentos são mais focados pro longo prazo na renda fixa. Então, nesse caso, não serviria para uma reserva de oportunidade. Pode até valorizar com uma marcação ao mercado, né? E a marcação ao mercado é se acontecer o inverso agora estou com umas taxas altas. Se acontecer o inverso no curto, médio prazo e essas taxas caírem, o nosso título ele vai valorizar mais do que ele valorizaria se tivesse mantido a mesma taxa nesse prazo. Então, a gente poderia vir a vender com marcação ao mercado positivo, tendo um lucro maior do que a gente esperava.
Mas também vale a pena a gente olhar se no momento que acontecer isso, tem alguma outra oportunidade, que de nada adianta a gente vender com marcação ao mercado positivo e não saber o que fazer com o dinheiro, né? Lembrando que marcação a mercado são juros futuro, está mais relacionado à questão econômica do Brasil lá na frente. Então não tem tanta relação assim com o Tesouro Selic, com a taxa Selic. É só você pensar uma coisa assim, daqui a 10 anos o Brasil vai estar melhor ou pior do que estava antes. Se o Brasil melhorar, a chance da gente ganhar com marcação a mercado é maior. Se o Brasil piorar, a gente vai perder na marcação a mercado. É um raciocínio um pouco mais simples, mas que retrata muito bem. Quando o Brasil gasta menos, quando o Brasil arrecada mais, quando o Brasil diminui a inflação, quando o arcabouço fiscal é bom, essas taxas costumam diminuir. E quem comprou o título antes ganha dinheiro. E é o que está acontecendo agora, inclusive, na nossa carteira. A gente está ganhando um pouquinho de valorização. A gente não vendeu, não é o nosso objetivo nesse momento, a gente comprou pensando no longo prazo mesmo. E por enquanto a gente não vendeu nenhum ativo, nem de renda fixa para poder fazer o rebalanceamento. Todo o rebalanceamento que a gente fez até agora foi a partir de aportes novos. A gente não vendeu nada, só comprou, que é o que a gente prega. Comprar, na maior parte das vezes, vender quando necessário, somente quando necessário. A gente teve, até na hora que eu fui ver a carteira, né, pra gente fazer esse bate-papo aqui, os nossos investimentos do Tesouro IPCA+, nos últimos meses, estava dando 3,3% ao mês de valorização pela marcação ao mercado. Então, uma renda fixa pagando isso é um pouco alto. Tá pagando mais que muita ação e muito fundo imobiliário, inclusive. Exatamente. Mas lembra, igual o Matheus falou, a gente pode tanto perder na marcação ao mercado, quanto ganhar na marcação ao mercado nesse curto e médio prazo. Mas se a gente deixar o título até o vencimento, a gente vai receber exatamente o que foi proposto na hora que a gente contratou. Por isso que ele serve para o longo prazo, tá? Esse título, ele primariamente serve para o longo prazo. Exatamente para isso. Chega lá na frente, quanto que foi a variação ali do IPCA, da inflação, mais essa porcentagem anual. Então é isso.